Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Acho que a câmera tá ali, né? Eu não sei para que lado que eu olho direito, talvez você não veja meu olho. Eu tô com alguns textos aqui e eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra de ensino. Hoje não é uma palavra de tanto de exortação, mas é uma palavra de ensino para a igreja, tá bom? Porque eu tenho notado assim que às vezes há algumas questões de engano na igreja, no meio da igreja, com relação a várias questões sobre dons e outras coisas mais, né? Então eu quero trazer uma palavra de ensino para a igreja, né? Quero dizer para você o seguinte, que nossa palavra agora vai ser sobre Efésios 6:12 e eu quero orar sobre isso, tá? E nós vamos orar e eu quero falar para vocês muito especialmente sobre a questão da luta espiritual, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, os teus filhos amados, queridos, que estão escutando essa palavra e que eles sejam atingidos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua ciência, pelo teu conhecimento, Senhor. Vem e desce ao Espírito Santo de maneira especial em cada irmão, em cada irmã, esta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, vamos falar sobre os inimigos do homem? Vamos falar? Os inimigos do homem são três inimigos do homem. Geralmente a gente fala assim, né? Tem a ideia de que é Satanás ou o diabo. A gente geralmente coloca a culpa no diabo em quase tudo. Quase tudo que se acontece, fala assim, se ele fez é porque é influência de Satanás, influência do diabo, né? Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de maneira diferente. A Bíblia, ela fala que os três inimigos da nossa vida, são três bem distintos, e eu vou falar isso aqui agora para vocês. Eu vou ler algumas coisinhas aqui, né? Temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto nós vivemos. Isso é fato. Enquanto você vai viver sua vida cristã, esses inimigos vão estar vivos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha. E nós precisamos saber contra quem estamos lutando. A vida aqui na Terra não é um playground, onde a gente, tudo é maravilhoso. Não. É um campo de batalha e precisamos estar sabendo contra quem estamos lutando. Então, quero dizer para você, meu irmão, eu estou tentando arrumar o celular para ver como que ele fica melhor, né? Vamos ver se ele fica melhor aqui assim, ó. Deixa eu botar um paninho aqui embaixo, acho que o paninho vai melhorar. Só um instantinho, assim. Aí já dá uma melhoradinha. Tá bom? Então, eu ia dizer para você o seguinte, que muitos pregam que seguir a Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo nos promete é a salvação da sua alma. No final das contas, você vai ser salvo. Aliás, você já é salvo. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Tá bom, meu irmão? Essa é uma das doutrinas. Tem outras correntes que dizem que não. Então, essa é uma das doutrinas mais ortodoxas que nos dizem que uma vez salvo, você é sempre salvo. E tem um versículo apoiando essa doutrina. Mas não é por isso que nós vamos parar nisso aqui agora, não. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 6:12 que está aqui, ó. Nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Diz, essa é a luta espiritual. Por isso, ele quer mostrar a vocês quais são os três inimigos da vida cristã. Três, irmão, não é, né? É três básicos inimigos da vida cristã. Então, presta bem atenção, pega a caneta aí, vai lá, pega a caneta lá, o lápis,
pega um caderninho e pega a sua Bíblia aí e você vai anotar com o pastor Hamilton nesta pregação, nesse estudo da palavra. Pregação é a mesma coisa que estudo, só que no final tem uma aplicação, né? A pregação, ela tem uma aplicação nas nossas vidas e no final ela vai ter essa aplicação na sua vida. Então pega aí, vamos lá. Primeiro inimigo, qual que é o primeiro inimigo? Quem que sabe aí? Qual que é? O primeiro inimigo da vida do homem, né? O mundo é o primeiro inimigo, o mundo. Pastor, mas o senhor está dizendo que o mundo é o nosso inimigo? Quer dizer que o rio que lá passa perto da minha casa, as aves que eu acho tão lindas, elas são inimigas porque elas são do mundo, as florestas são do mundo, as pessoas que moram são do mundo. Não, bem boa, a pergunta é boa se você fez essa pergunta. Mundo no grego tem várias maneiras de se falar, mas basicamente duas, que é aion e cosmos. Aion e cosmos. O aion é o mundo das coisas, dos vícios. E o cosmos é o mundo criado por Deus. O cosmos é todo bom. O cosmos é uma bênção. Tanto é que a Bíblia fala, a natureza criada por Deus, que bênção. Tá lá, os Salmos tá cheio de bênção. No Salmo falando do cosmos e como esse mundo é uma bênção. O mundo cosmos. Agora, o mundo aion, eu vou até ler aqui para vocês, o mundo aion, olha só. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo. Esse mundo é o aion, não é o cosmos. O cosmos devemos amar. E tem gente que não ama o cosmos. Coloca lixo de qualquer jeito, deteriora esgoto, deteriora rio e está destruindo o cosmos de Deus, hein? Cuidado. Aí eu quero dizer para você o seguinte. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheio de pecados que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. Esse é o mundo aion. Esse é o mundo desenfreado dos desejos, de tudo que é ruim. Esse é o mundo que devemos. Quando a Bíblia diz que é para nós fugirmos do mundo, é esse mundo que nós devemos fugir. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João, abra lá, tem como você abrir aí rapidamente, 1 João, capítulo 2, eu vou esperar você abrir, tá? Enquanto isso eu tomar um golinho de água aqui. É claro que nesse momento, as crianças já estão falando, o pastor falou que era água, mas não era Coca-Cola. É verdade, era brincadeira, era Coca-Cola, tá? Olha aqui, ó. Mas eu coloquei um limãozinho, tá bom? Para ficar bem parecido com o cosmos, tá bom? Vamos lá, 1 João 12, 15 a 17. Abra aí sua Bíblia. Está escrito que os prazeres do mundo só estão divididos em 3 partes. Veja lá. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Eu vou abrir o meu aqui, 1 João, Tito, Tiago, Hebreus. Só um pouquinho, tá? 1 João 2, 15 a 17. Não ameis ao mundo, olha, não ameis ao mundo, não está falando de Satanás, do mundo, nem as coisas que há no mundo,
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a concupiscência, o que é? A cobiça. Concupiscência é cobiça. A cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes. Os prazeres do mundo, esse mundo que eu acabei de falar para vocês, que é o primeiro inimigo das nossas vidas. Qual que é? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Isso tudo está contido ali em mundo, né? Então, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Vamos lá, vamos falar da cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Sensualismo, é o desejo carnal. É uma necessidade legítima no nosso corpo, esse desejo carnal, mas quando ela é feita dentro do padrão bíblico, ela é abençoada. Mas quando é feita fora do padrão bíblico, isso se chama cobiça da carne. Olha só, meus irmãos, mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecado, então estamos desagradando a Deus, que é santo e puro. Agora, segunda cobiça. A primeira cobiça é da carne. A segunda cobiça dos olhos. Qual é a cobiça dos olhos? Quem que sabe? Vamos ver quem que sabe. Pergunta aí pro vizinho. Pergunta pro irmão. Pergunta pra irmã. Qual é a cobiça? A cobiça dos olhos é o materialismo. É o desejo desenfreado, egoísta de termos aquilo que não precisamos ou que não nos pertence. Ou seja, inveja. Inveja tá aqui, ó, tá na cobiça dos olhos. Gente que tem inveja porque o outro tem um carro, tem uma casa, tem, sei lá, tem uma família bonita e ele não tem. Quando na realidade ele deveria lutar em Cristo Jesus, não, né, em Cristo Jesus, para primeiro ser feliz com o que tem. Segundo, se quiser progredir, e o progresso é de todos nós, o progresso é de todo cristão, buscar em Deus a esperança, isso tem que estar em Deus, para que Deus dê aquilo que você necessita. Não cobice, não cobice. A cobiça da carne, que é o sensualismo, a cobiça dos olhos, o materialismo, e a soberba da vida, que é o egoísmo. O egoísmo é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. Gente, igreja não é lugar de soberba da vida, de ser o egoísta, de achar que sabe mais que todo mundo em qualquer área. Às vezes a pessoa, ela toca no louvor, ela canta no coral, ela dá aula de escolinha, ela prega, ela trabalha como diaconisa, mas em tudo que ela vai fazer, ela sabe mais que todo mundo. Eu sei mais, eu sei. Isso é uma coisa que desagrada a Deus. Então isso tudo pertence, esses 3 aqui, ó, de 1 João 2, capítulo 2, 15, 17, pertencem justamente a um estilo de vida que Deus abomina nas nossas vidas, né? Carne, olhos e vida, soberba da vida, que é o egoísmo. Tá bom? O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos, mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos dos céus e temos oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões do mundo, que incentivam a busca pelo pecado, pelas riquezas, pelo poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs, comunhão. Você quer vencer o mundo? Tem gente que quer vencer sozinho. Irmão, quando que você vai parar e você vai olhar,
Lembra, já falei isso várias vezes, olhar que o milagre acontece quando nós olhamos para o vizinho. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham a mesma fé, sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Queridos, Paulo fala em Romanos 12, Paulo é muito claro com isso, não vos torneis, não vos amoldeis a este mundo, não é para a gente ficar parecido, nos tornar parecido com esse século. Essa é a ideia de Paulo, não sermos igual ao mundo, estarmos no cosmos, mas não sermos como Aion. Fala lá, cosmos e Aion, estarmos no cosmos, no mundo cosmos, mas não sermos como Aion. Amém? Amém. Bom, agora nós vamos falar do segundo inimigo. O primeiro inimigo é o quê? É o inimigo mundo, que subdivide em cobiça da carne, dos olhos e o egoísmo, né? Da cobiça da vida. Agora, eu quero falar da nossa carne. O primeiro inimigo é o mundo, o segundo inimigo é a carne. Carne, isso aqui, pastor, isso aqui, ó, isso aqui é carne, mas não é essa carne aqui não, tá? É essa carne que tá aqui dentro, na nossa alma. Essa é a carne. Já ouviu falar do homem carnal e homem espiritual? A Bíblia fala disso, do homem carnal e do homem espiritual. A carne é a nossa natureza humana, com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, chamada de velho homem muitas vezes, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva estavam tão bem no paraíso, de repente pecaram, expulsos do paraíso. A partir dali, a carne imperou na vida deles. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar. É uma natureza humana. Nós nascemos com vontade de pecar. E que toda tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivemos aqui. Todo cristão possui duas naturezas, duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando aceitou Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada carne. Então, não adianta você sapatear e achar assim, não, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu entreguei minha vida por Cristo, então eu não tenho mais a outra natureza. Tem sim, tem a velha natureza morando junto com a nova natureza. Por isso que Gálatas diz que a carne milita contra o espírito. Já leu isso? Carne contra o espírito. É por isso que nós temos tanta gente na igreja carnal, trazendo problema e não trazendo solução. Irmãos, a nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então uma luta de espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade. Eu sou bom. Fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas. Pregar a Bíblia para ser elogiado pelos outros. Enfim, as nossas atitudes, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. Então, quer dizer, eu posso fazer coisas espirituais, mas elas serem carnais ao mesmo tempo. Serem carnais. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam.
Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto. E como nós podemos vencer a carne? Precisamos dizer não aos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, 11 e 12. Considerai-vos, olha lá, eu vou deixar você abrir. Abre a sua Bíblia aí primeiro e aí nós continuamos aqui. Enquanto isso, vou tomar minha aguinha ali, tá? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Opa. Tá uma delícia essa água. Água preta. Amém? Você já achou? Então tá bom. Então vamos ler aí. Romanos 6, 11 e 12. Risca isso aí, hein? Pega uma caneta, risca isso aí que você vai precisar. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando em seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Tá vendo? O que Paulo está falando? Paulo está falando que nós podemos dominar no espírito. Considerem-se mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo. Não permitam que o pecado continue dominando. Paulo diz, não permitam, você pode não permitir. É você que pode dizer que o pecado pode continuar ou não na sua vida. Em Gálatas 5:25 também diz que devemos andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu irmão, o primeiro inimigo que a gente falou foi o mundo, né? Às vezes a gente só culpa o diabo, mas não é o diabo, às vezes é o mundo. É o mundo nos assediando. O diabo pode trabalhar junto com o mundo? Pode trabalhar, mas nem sempre é o diabo. Às vezes é o mundo. Agora, olha só. Primeiro que nós vimos é o mundo. O segundo inimigo nosso é a nossa carne. E o terceiro inimigo é o diabo. Aí sim, agora é o diabo. O mundo, o aion, não o cosmos. O mundo, o aion, o mundo, a carne, a nossa carne, os nossos desejos. É por isso que a Bíblia fala de homem carnal e homem espiritual. O homem carnal vive só, vazio do espírito e fazendo as coisas que... E depois culpa o diabo. É porque o diabo me tentou. Não foi o diabo, não. Foi sua carne. Não culpe o diabo por aquilo que é a sua carne. E por isso, e por terceiro, eu queria dizer aqui que Satanás, ou o diabo, né? Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia, ela descreve Satanás como um ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente, meus irmãos, e ele fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são da forma que você imagina. Geralmente, eles são sutis e astutos. Porque a gente fica pensando assim, Satanás vai vir com seu garfo, e ele vai vir com a sua cara feia. Não. Ele vai vir, como eu vi essa semana num documentário, estava escrito assim, a pessoa falou, ele disse, olha, Satanás sabe fazer um embrulho para viagem, ou seja,
às vezes o presente de Satanás é tão bonito, é tão, né? É tão bem penteado, tão cheiroso, tão não sei o quê. Isso eu não estou falando que pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, né? Mas Satanás vem tão bem embrulhado e às vezes a gente cai na onda do inimigo. Satanás, eu quero dizer que você saiba o seguinte, que não acredite naquela história de que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz, hein? Satanás era um arcanjo de luz, ele deve ser lindo pra caramba, muito lindo. Era um anjo maravilhoso, um dos principais, né? Um dos mais belos, como diz alguns por aí. Satanás usará as distrações do mundo, o apelo da carne, as distrações lá do mundo, da carne, e os dois primeiros, né? Para nos tentar, nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade. Tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. Irmão, pensa bem, você está passando por decepção, por desânimo, por incredulidade? Então eu quero dizer para você o seguinte, você talvez está sendo alvo do ataque do diabo, tá? Alvo do ataque do diabo. Então está na hora de vencer o diabo. E como nós vamos vencer? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4,7, leia lá na sua Bíblia, Tiago 4,7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Olha só o que diz Tiago: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É só resistir, ele fugirá. Mas como que eu posso ter? Quando eu decido obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Aí eu estou resistindo ao diabo. Agora, resistir só falando, eu resisto ao diabo, não funciona. Eu resisto, diabo, eu resisto a você. Eu te resisto, em nome de Jesus. Bom, eu levantei e disse, em nome de Jesus. Tá, mas e as minhas atitudes? Oração e leitura da palavra. Cadê? Né? Quando eu começo a obedecer o que está escrito, quando eu começo a ter vida de oração, aí geralmente essa incredulidade, essa decepção, esse desânimo que está na nossa vida, né? Talvez você está passando por isso, quer dizer assim que Deus é maior na sua vida, tá bom? Estes três são os três inimigos da vida cristã. Lembrem, se alguém disser para você que é só o diabo, porque o diabo que fez... Não é só o diabo, não. É o mundo, a carne e o diabo. Às vezes acontece casos assim da pessoa, o fulano de tal adulterou, não sei o quê, é porque é o diabo. Não é o diabo, não. É a carne da pessoa. Ele deu lugar à carne. E lá o Tiago fala isso, bem no capítulo 1, que quando nós damos lugar, ela vai gestando como se fosse uma criança, dando a luz ao pecado. Então, mas não foi o diabo? Não foi o diabo. Foi a carne. Então nós temos que tomar cuidado que nem tudo é diabo, nem tudo é carne, nem tudo é o mundo. Às vezes é o mundo que está nos assediando. Uma mulher que vai para o centro do Rio do Sul e ela começa a ver um monte de bijuteria, panela, roupa, e ela quer comprar tudo e começa a comprar e depois fica endividada e briga com o marido. Quem que foi que agiu ali? Foi o diabo, o mundo ou a carne? Claro que foi o mundo, né? O mundo, o Aion, o mundo ali chamando ela, compre, você pode comprar, prestações baratinhas. Então, é o mundo que ataca, não foi o diabo. O diabo não precisou nem trabalhar ali, porque o próprio mundo já fez o seu trabalho. Né? Devemos renunciar a cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne
e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Tá bom, meu irmão? Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Eu estou há 30 minutos pregando para você aqui e trazendo essa palavra aqui para que você seja edificado. Eu quero um feedback de você. Você sabe o que é um feedback? Pastor, muito obrigado pela palavra. Eu nunca tinha escutado isso, eu já tinha escutado isso, eu concordei, foi uma benção. Fala alguma coisa lá no WhatsApp do pastor, tá bom? E eu quero orar pela sua vida agora, pedir que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que se você esteja passando, qualquer irmão ou irmã esteja passando por algum tipo de problema, de situação, de falta de saúde, ou qualquer outra coisa, que o Senhor esteja te guardando, trazendo a paz do Senhor sobre a sua vida, que a presença do Espírito Santo seja real em cada momento da sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus esteja com você, traga paz, traga o louvor, traga a alegria do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Continua o culto com mais uns hinos e depois nós encerramos. Deus abençoe.